Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido um excelente final de semana e vamos iniciar esta semana pedindo a proteção de Deus, agradecendo pela nossa vida, por estarmos bem e que Ele nos acompanhe no decorrer dessa semana, não é mesmo? Então tá bom. Então hoje é dia 29 de março, segunda-feira. E nós vamos falar um pouquinho em ciências sobre os estados físicos da matéria. Ué, professora, como assim? Não é estados físicos da água, não? Também, nós temos os estados físicos da água, que vocês já conhecem, quando a água se transforma de líquida para sólida ou gasosa, né? Mas hoje nós vamos falar então dos estados físicos da matéria. Como assim, professora? Como matéria? O que significa? Podemos chamar de matéria tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que tem massa, peso. É assim o corpo das coisas, dos objetos, das pessoas, dos animais, das plantas. Então, essas coisas todas estão no meio ambiente, elas se apresentam então nessas três formas: sólida, líquida ou gasosa. Vamos ver aqui então o estado sólido aqui, né? Que no caso, o estado sólido da água, que é o gelo, e da matéria, como por exemplo, a cadeira. Então, o estado sólido a gente tem cadeira, mesa, lápis, ferro, madeira, várias coisas, né? E eles são medidos através de unidade de massa, que é milímetro, pode ser milímetro não, desculpa, gente. Miligramas, gramas, quilogramas, toneladas e outras formas de medir, tá? Já no estado líquido, tá? A gente observa que eles se adaptam ao formato de onde eles são colocados. Por exemplo, a água, se ela for colocada num copo, ela vai ter o formato do copo, tá? Se você pôr dentro de um vaso de flores, vai se adequar ao vaso de flores. Se pôr numa caixa de leite, por exemplo, uma caixa de suco, se adapta aonde ele é colocado, ao formato do recipiente, tá? Então, um copo de líquido, por exemplo, tem um volume definido. É a quantidade de água que você vai pôr dentro do copo, tá? Já no estado gasoso, tá? Ele não tem uma forma e nem volume definido, não tem jeito, né? A gente pode observar esse estado aqui quando você toma banho, bem quentinho, aparece uma fumacinha lá, meio branquinha lá no chuveiro, no banheiro, não é? Ela se espalha pelo ar. E tem também outros exemplos, quando sua mãe, alguém da sua casa está fazendo comida e abre uma panela, bem quente, não sai uma fumaça de dentro dela? Então, as medidas dos gasósos são feitas através de aparelhagens especiais, tá? Não tem como o homem, a gente, medir igual a gente mede no estado líquido e dos sólidos, não é mesmo? Ah, professora, mas e como então que o gás de cozinha, ele é médio, ele fica lá, é medido pelo botijão de gás? Ah, mas acontece que ele passou por um processo, tá? Que transforma a matéria estado gasoso para um líquido, tá? Ele é utilizado para facilitar o transporte desses gases, tá bom? Então, podemos concluir que tem três estados físicos em que as matérias podem se apresentar. É o estado sólido, líquido ou gasoso. E eles variam de acordo com as condições que se encontram, tá? Depende da temperatura, da pressão da atmosfera e assim sucessivamente, tá bom? Certinho? Ficou claro? Se não, ouve a aula de novo depois, com carinho, com atenção, lê o texto
que vai estar junto com as atividades. Pode pesquisar também, quem tem essa possibilidade, para sanar dúvidas, para aprender mais, tá? E tem algumas atividades que estão respondendo no caderno. E quem pegou, imprimiu, pode ser na folha impressa, tá? Então, são questões relacionadas ao texto. Não tem que... Essas primeiras não tem que criar nada, não tem que pesquisar, você simplesmente vai ler o texto e vai encontrar as respostas, tá? Que às vezes a gente lê uma vez só e joga qualquer resposta. Então, temos que ler o texto quantas vezes forem necessárias para poder responder com coerência a questão, tá? Por exemplo, aqui é o número 1. O que podemos definir como matéria? O que é matéria? Cite 3 exemplos de matérias, tá? Ah, professora, qual o estado? Que você quiser, aqui é 3 exemplos, tá? Quais são os 3 estados físicos da matéria? Os mesmos da água, lembra? Muito fácil. Quais as características do estado sólido? Cite alguns exemplos de matérias em estado líquido. Como podemos caracterizar o estado gasoso? Vamos ler o texto. Quem não lembra, volta no texto. Cite pelo menos 4 matérias em estado sólido que venha da natureza. Professora, como assim? Por exemplo, cadeira. O que a gente faz cadeira? Com madeira, não faz? Não veio da natureza? Assim mesmo. Tem outros tipos, né? Mas vamos falar do que vem da natureza, tá? Em que matéria se encontra o gás de cozinha? E agora, professora? Vamos pensar. Aí lá no livro de ciências, Buriti Mais Ciências, na página 90 e 91, tem algumas questões que vocês vão estar fazendo. Quem tem o livro, faz no livro. Quem não tem, copia no caderno. A professora já falou várias vezes aqui, tá? E na página 92 e 93, é leitura, tá? Vocês vão ler para entender melhor. Lembrando que eu vou mandar a foto das páginas do livro para quem não tem ainda, tá? E meninos, vamos aproveitar esses dias que tem pouca atividade, né? Que tá mais devagarinho, para pôr em dia as tarefas, tá? Tem gente que tem muita tarefinha atrasada. Aí depois manda tudo junto e a professora demora para corrigir, para dar o retorno, tá? Então vamos fazer com capricho, vamos ler, meninos, ouvir bem a aula do professor e fazer umas leituras, 1, 2, 3, quantas forem necessárias para você entender e fazer a tarefa, tá? E, professora, mas eu atrasei porque minha mãe não está em casa para me ajudar. Ou alguém, meninos, vocês estão na idade que já podem fazer a tarefa sozinhos. Aí lê várias vezes, aí faz. Se realmente não entendeu, aí sim, quando o responsável chegar, fala, essa eu não entendi. Aí eles dão uma revisada juntos, tá? Mas não tem que ficar esperando um adulto sempre junto, sentado ao seu lado para fazer tarefa. Será que é necessário isso? Eu acho que não. Vamos fazer uma tentativa? Quem nunca fez isso, começar a fazer? Isso se chama independência. Você não fica totalmente dependente de um adulto. Porque você não é mais criancinha de jardim, de primeiro ano, de segundo. Você já sabe ler, já sabe escrever. Tem as dificuldades? Tem. Todos temos. Mas está na hora de encarar elas de frente. Falar, opa, eu vou começar a fazer minhas tarefas que são de minha responsabilidade. O adulto está lá para te orientar, tá? E não para fazer por você. Entendeu? Então tá bom. Então fique com Deus e até amanhã.